Olá, tudo bem? Minhas amigas, meus amigos, né, que me seguem em minhas páginas. Hoje eu quero deixar um conselho para vocês. Meu primeiro vídeo, meu primeiro conselho desse ano de 2021, né? Em Gênesis 2:24 está escrito o seguinte: deixarás o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, né? Em Efésios 5:31, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu quero dizer a vocês que para esse ano ser um ano de vitória, né? Não só na área sentimental, mas na área financeira, né? Na área financeira, no seu ambiente familiar, em todos os âmbitos. Gente, não se espelhe em outras pessoas. Se espelhe em vocês, porque lembre-se, nós temos que saber até pedir. Muitas das vezes nós erramos no pedir, nós erramos porque seguimos temos como exemplo outras pessoas, né? Muita gente pega e fala assim: eu quero ter a paciência de Jó, eu quero ter a fé de Jó. Não faça isso. Sabe por quê? Porque Jó teve muito sofrimento na vida, né? E eu tenho certeza que nenhum de nós não aguenta passar nem um pedacinho do que Jó passou. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu pensava assim, eu pedia assim, em todas as minhas orações, eu pedia a fé de Jó, né? E a um certo ponto, começo do ano passado, eu virava e falava assim: Senhor, uma pessoa aqui que eu não vou citar o nome, mas ela vai saber que é ela, né, na hora que ela ouvir esse vídeo. Falava: Senhor, eu queria ter a paciência e a sabedoria que essa irmã querida tem, porque são 33 anos de casada e ela segue firme com todas as lutas, né? Mas, irmãos, por incrível que pareça, pouco tempo depois eu comecei a passar praticamente as mesmas lutas que ela vivia, sabe? E teve um dia que eu virei e falei: Senhor, aonde que eu errei? Por que minha vida tá assim? Aí, um dia do nada, eu virei e falei: gente, pera aí. Eu pedi para Deus que Deus me desse a mesma fé, força e paciência da fulana. E agora eu tô vivendo praticamente as mesmas situações. Falei: Deus, me perdoa. Me perdoa por quê? Porque se na Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe para seguir a tua esposa, a mulher também fará a mesma coisa. Então, nós não temos que olhar como exemplo as outras pessoas. Eu não posso falar assim: eu me inspiro na vida de fulano. Por quê? Porque as dores, às vezes você vê o exemplo de fé e esperança ali, mas se você estivesse no lugar dela, sentindo a dor dela, você desistiria, você não aguentaria, né? Eu queria ser igual os casais de antigamente. Os casais de antigamente viviam 30, 40 anos, mas você já parou para pensar
Quantas mulheres de antigamente que vivem uma vida de aparência com seu esposo. Quantas mulheres de antigamente vivem uma vida que nunca soube o que é ter prazer. Por quê? Porque muitas das vezes elas casaram para sair de dentro das suas casas, porque muitas das vezes o exemplo de convivência dentro da casa delas era só briga. Aí o que acontece? Essa mesma mulher que saiu daquela casa só por causa daquelas brigas, dentro da casa dela vai ser igual. Por quê? Porque ela não casou por amor. Então, nós que casamos por amar verdadeiramente, por gostar, não vamos ter essas pessoas como exemplo, entendeu? Vamos viver uma vida na presença do Senhor, porque a mulher nasceu da costela. A mulher, ela foi feita, ela foi criada da costela do homem para ela andar lado a lado. Não para ela ser menosprezada pelo homem, né? Porque ela não foi feita dos pés, ela não nasceu para ser menosprezada. Ela não nasceu da cabeça para ela não estar acima do homem. Ela nasceu da costela para ela poder andar lado a lado em companheirismo. Então, pense bem antes de usar como exemplo aquela mulher que muitas das vezes ela sofreu humilhação. Ela não foi tratada pelo marido como uma guerreira. Ela é guerreira, sim. Ela é guerreira de aguentar a vida que ela aguentou. Mas não é porque ela aguentou que você tem que aguentar. Não. Faça a diferença. Você, mulher, faça a diferença no seu lar. Seja sábia. Vocês, homens, valoriza a mulher que você tem. E não faça dela o que sua mãe aguentou, que talvez o que a sua mãe aguentou, ela não merecia ter aguentado, ok? Então, vamos parar com esse negócio de usar pessoas como exemplo, tá? Porque muitas das vezes você só vai saber se colocar quando você estiver no lugar daquela pessoa. Eu quero citar algo, né, bem inusitado. Eu conversando com uma mulher, né, e ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu aguentei coisa demais. Eu queria ter a sabedoria que você tem. Aí eu virei para ela e falei: minha irmã, eu só vou te dizer uma coisa. Na Bíblia você vai achar o porquê e os praquês, a resposta para tudo, sabe? Eu passei por várias lutas, várias provações, sabe? Aí muita gente vira para mim e fala assim: Manu, eu não sei o que eu faria se eu tivesse no seu lugar. A única coisa, eu queria ter a sua paciência. Eu queria ter, falei: minha irmã, não faça isso. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque boas partes das lutas que eu passei foi por culpa minha mesmo, sabe? Eu aprendi da pior maneira, que muitas das vezes a nossa língua, as palavras que saem da nossa boca, fere tanto como uma bala. Fere tanto como qualquer outro tipo de arma. Sabe por quê? Se eu tivesse valorizado mais a pessoa que me acompanhou durante 6 anos, quase 7 da minha vida, hoje essa pessoa não estaria sofrendo, não estaria passando por tratamentos médicos, não teria passado por cirurgias, sabe? Por quê?
porque as palavras, elas adoecem, elas magoam, né? E eu era muito soberba, sabe? Eu era muito, muito soberba, eu falava o que eu achava que era certo, entendeu? E isso trouxe consequências e muito sérias. Quase perdi meu marido para uma depressão. Eu não vou mentir, a pessoa que eu tô falando é dele. Se eu tivesse tratado ele como ele merecia, hoje ele não estaria no hospital internado fazendo tratamento, entendeu? Só que eu tenho um Deus tão bom, tão maravilhoso, que ele me cedeu a oportunidade de reconhecer os meus erros e de chegar nele e pedir desculpa e falar: amor, perdoa tudo o que eu te falei. Amor, perdoa, sabe? Então, o que eu quero deixar para vocês é um único versículo, tá? A mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola o destrói, né? Porém, Deus, ele sempre dá uma oportunidade. Talvez essa pode ser a sua última oportunidade de fazer a diferença no seu lar e usar a sua vida e a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Como exemplo, como escudo pro teu casamento e não se espelhar nos outros, tá? Não querer a paciência de Jó, não querer a fé de Jó, porque você não vai aguentar o que ele passou. Não querer usar outras pessoas como exemplo, porque você não vai aguentar as lutas deles. E, ao mesmo tempo, não querer me ter como exemplo de fé e perseverança, porque você talvez não aguentaria passar pelo que eu passei. Porque o que eu passei foi consequência dos meus próprios erros, tá? Fiquem com todos com Deus, tá? Beijos.